Olá, meu nome é Cris Pratini, você está no canal Ateliê Cris Pratini e hoje eu vou ensinar como fazer um jogo americano. Os tecidos que eu escolhi, que são assim, a gente compra assim, rolinhos, com vários composês que a pessoa da loja faz. E eu vou fazer um jogo americano, normalmente tem o tamanho de 45 centímetros por 35 centímetros. Cada rolinho desses tem 38 por 30 centímetros. Então agora eu vou começar primeiro eu vou passar ferro para ele ficar bem bonitinho e depois eu vou começar a cortar e vou mostrar para vocês um bloco de patchwork que eu vou fazer com esses composês para fazer o jogo americano. O jogo americano vai ter na frente dele um bloco de patchwork. O que é um bloco de patchwork? Bloco de patchwork é unir de modo padrão os retalhos cortados milimetricamente. Então, por exemplo, aqui tem um bloco de patchwork. Esse aqui é o mais tradicional, o Nine Patch, que normalmente a gente faz. Eu nos próximos vídeos vou fazer vários blocos de patchwork ensinando como fazer. E o que eu escolhi para ser feito é esse aqui, ó. Ele se chama Contrary Wife, esposa contrariada. Então vou fazer desse tipo, só que com outras tonalidades, as minhas tonalidades de vermelho. Para começar a fazer isso, eu vou cortar, eu já acertei todos os meus rolinhos, né, de tecido, então agora eu vou cortar uma faixa de 10 por 10. Como é que eu faço para cortar a faixa de 10 por 10? Eu pego a reta da régua, aonde tem a marcação de 10 centímetros, porque essa régua tem 15. Então, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Então, eu pego a reta da marcação de 10 centímetros e boto na minha lateral do tecido, aonde eu já acertei o tecido. Então agora eu venho aqui e vou cortar uma faixa de 10 centímetros de todos os tecidos que eu tenho nos rolinhos. Feito isso, eu viro aqui e vou cortar os quadrados 10 por 10. Então olha aqui, eu coloco 10 por 10, ó, e corto aqui. De novo. Depois da costura, com o passar da costura, ele vai ficando cada vez menor. Mas isso não é problema, porque depois eu vou fazer o jogo americano proporcional ao tamanho, então ele vai ter o desenho do bloco de patchwork aqui na frente e ele vai ser de 45 por 35. Então agora o que eu vou fazer? Essa é a marcação que eu falei, um risco no meio e alfineto nas laterais, um risco no meio, alfineto nas laterais e vou para a máquina agora. Vou cortar com a tesoura ou com o cortador, tanto faz, no risco do meio.
E aí o meu trabalho ficou assim, com duas cores, que pode ser uma escura e uma clara, pode ser uma lisa e uma floral, tanto faz. Eu é que escolho, eu é que escolhi esse padrão, mas poderia ter sido outro. Agora eu vou passar ferro aqui, ficar bem abertinho. Só deito a costura, como eu tinha falado no outro vídeo, eu não abro a costura, eu deito a costura. Eu já fiz no outro quadrado, né? E aí eu tenho os 4 quadradinhos com cores mescladas. Outra opção de padronagem é com esse composite de lilás com roxo, onde já estão prontos os 2 blocos que eu tive a ideia. O meu bloco vai ficar com essa posição. E agora, como eu costurei esses aqui e perdi 1 centímetro na costura, eu vou ter que acertar todos esses, os que eu fiz duplo, e depois acertar os que estão inteiros por esse pequeno. Então agora nós vamos acertar. Depois de costurado, agora eu vou acertar o quadrado, né? E ele ficou de 10 por 10 cada um, ele ficou com 8 centímetros. Então, como é que eu faço a marcação do 8 centímetros aqui? Eu tenho uma costura bem aqui no meio, que é essa costura aqui, ó, da união das duas cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a posição do 8 na minha régua e a posição do 8 em cada canto da costura. E aí, vou acertar aqui, ó. Corto aqui e corto aqui. Agora, eu viro, coloco o 8 por 8 aqui, ó, nessa posição, e acerto dos outros lados. A mesma coisa eu vou fazer com os grandes, que eu preciso acertar. Eu só coloco o 8 por 8 num canto, ó, 8 por 8 aqui. Como é que eu sei que tem 8? 5, esse quadrado é 5, aí tem 6, 7, 8. Então, aqui é 8 e aqui tá me dizendo que é 8, tá? Então, eu já vou fazer o 8 por 8 aqui. E eles vão ficar todos assim. Ah, mas diminuiu muito. Bom, normalmente ele diminui quando a gente faz este tipo de trabalho aqui. Se eu fizesse um bloco na Inipet, que eram 9 quadrados, todos do mesmo tamanho, ele não ia diminuir tanto. Mas como eu optei por um bloco mais trabalhado, ele vai ficar com esse tamanho de 8 por 8. Mas que depois, no total do trabalho, vocês vão ver que não vai ficar tão diferente, vai ficar bem bonito até. Depois de acertado os tamanhos, eles ficaram assim, delicadinhos, e agora nós vamos para a máquina para fazer a costura. Para fazer a costura, nós costuramos esses 3, depois esses 3, depois estes 3, e aí nós vamos unir as faixas uma com a outra. Como
tamanho ficou 8 por 8, eu não vou botar um pé de máquina, eu tô botando um pouquinho menos do que um pé de máquina, para que ele não fique tão pequeno. Então ele tá ficando assim, ó. E eu sempre deixo montado o desenho do bloco do meu lado para não me perder. Agora o que eu tenho que costurar é direito com direito aqui, alfineto e vou para a máquina. E aí a costura tá ficando assim. Depois de costurado, eu tenho que agora passar as costuras. Como eu falei no outro vídeo, eu vou passar a costura uma para um lado, outra para o outro, para depois casar as costuras. Da mesma forma como eu fiz a outra costura com meio pé de máquina, eu vou fazer essa aqui também, porque ela tem que ser do mesmo tamanho. Todas as costuras do meu bloco tem que ser do mesmo tamanho. Agora eu tiro o alfinete aqui, deixa eu botar mais, eu tiro o alfinete aqui e vou abrir minha costura, e ele tem, os bicos estão casando, ó, as quinas que se chama, as quinas estão casando. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixa. E agora, costurado e passado, ele ficou assim. E eu vou, então, agora acertar para ver quanto que falta. Esse é o meu bloco de patchwork. Então, agora eu preciso colocar uma moldura nele para fazer com que ele apareça, né? Então, eu agora vou acertar ele, que aqui tem uns pedacinhos, ó. E vou ver quanto que falta para completar o tamanho do jogo americano que eu quero. Lembrando que o tamanho do jogo americano é 45 por 35 na média. E agora eu vim acertar na base de corte. Como é que eu faço para acertar? Olha aqui, eu vou botar bem pertinho para vocês verem. Eu vou acertar da seguinte maneira: eu preciso acertar aqui na lateral, mas para isso eu tenho que ter uma guia. A guia vai ser a minha reta, a minha costura daqui e a outra costura daqui. Então, eu já medi e ele vai ter agora 7 centímetros. Ó. Opa, mexeu, isso acontece. 7 centímetros. Agora eu viro e boto 7 centímetros. 7 centímetros da onde? Dessa costura até o fim do bloco. De novo, virei, boto 7 centímetros. Ele tem que ficar com 7 centímetros de todos os lados. Ele não pode ficar com tamanhos diferentes, já que ele é um quadrado. E aí ele ficou certinho assim.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir para ver quanto que tem. Ó, ele tá com 20 por... 20,5 por 20,5, tá? Então, eu preciso que ele fique com 35 por 45, ou tanto faz, 45 por 35. Bom, agora que eu acertei o bloco, ele ficou com 20,5 por 20, 20,5 por 20,5. Como eu tenho que ter o jogo americano tamanho médio é 45 por 35, então o que que eu vou precisar agora? Eu vou precisar mais 17 centímetros de um lado e 27 centímetros do outro. Para fazer isso, eu posso fazer ou uma moldura de um tecido com o forro, esse aqui vai ser o forro, e eu posso fazer esse valor que tá me faltando, uma cor só, né? O liso, o poeirinha, a cor que eu quiser que combine com o meu bloco. Ou eu posso fazer como utilizando todas aqueles tecidos do composê dos rolinhos, para ficar combinando aqui. Eu resolvi fazer as faixas que tinham sobrado dos rolinhos, assim, ó. E aí eu vou costurar. E essas faixas, elas têm aqui. Essa faixa tem 8 centímetros. 8 mais 8 são 16. Eu preciso de 17, eu vou perder 1 centímetro ainda na costura, né? Então, eu ainda vou precisar de um outro pedacinho aqui que eu já mostro para vocês. Como é que eu faço para prender agora essas faixas? Eu costurei, aqui tinha meio com meio, né? Eu costurei uma na outra. E aí, como é que eu faço para prender as faixas? Este meio, esta costura aqui, vai no meio do meu bloco. Então, eu pego o bloco, venho aqui, marco o meio, friso bem com a minha unha, ó. Ele fica com o meio aqui. Então, eu pego direito com direito e a costura eu vou botar bem no friso e alfineto aqui. E aí eu venho e alfineto aqui no cantinho e no outro cantinho. E vou passar a costura aqui. Ele vai sobrar uns pedaços aqui, vai. Mas não tem problema, depois eu vou acertar aqui. E como no patchwork eu posso brincar com as cores, eu coloquei florzinha com poeirinha, poeirinha com florzinha. Eu só tenho que ter esta padronagem, a mesma coisa que eu tenho aqui, a mesma cor, eu tenho a mesma cor, só que eu posso fazer o contrário, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas antes de fazer nesta lateral, eu preciso acertar aqui para entrar a outra lateral. Então, eu acerto aqui e acerto aqui desse lado. E aí ele vai ficar com a faixa de cima e de baixo já pronta, ó. A faixa de baixo e a de cima
já pronta. Agora eu só vou entrar com a faixa da lateral. A gente sempre faz, quando faz moldura no bloco de patchwork, a gente faz a faixa em cima e embaixo, depois de um lado e de outro, porque o bloco é desse tamanho. E aí eu boto a faixa em cima e embaixo. Então as faixas da lateral tem que pegar o meu bloco e a faixa de cima e a de baixo, tá? Depois de costurar as faixas em cima e embaixo, conforme eu tinha medido, lembra? Sobrou um pedacinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu fecho aqui a costura que eu fiz e eu vou acertar esse pedacinho, porque de qualquer forma, eu vou ter que, para completar o tamanho do jogo americano, eu vou ter que aumentar mais um pouco. Então, agora eu vou aumentar com o tecido do forro, porque o que eu queria, que era o trabalho de patchwork, ele agora tá pronto. Ó. Esse é o bloco, meu bloco, com a moldura em volta. Agora eu posso fazer o restante com o tecido do forro. O meu bloco ficou com as faixas 34 por 33. Na parte do 33 eu vou botar 6 centímetros de cada lado e ele vai ficar então com 45 por 34. Eu não vou completar 1 centímetro no lado do 34 porque a média é 45 por 35, mas ele vai ficar com 45 por 34, não tem problema nenhum. Agora eu vou prender uma faixa de cada lado para completar o tamanho, né? E para não ter dúvida e não perder nada, eu cortei a faixa de 8 centímetros de cada lado, porque eu preciso de 6, mas eu vou perder na costura, depois eu vou quiltar e vou perder no quilt, então eu cortei de 8 centímetros cada um. E agora, depois de colocar a moldura aqui, o trabalho ficou com 45 por 34,5. Ó. E ele agora é só botar a manta e o forro. Então agora vamos botar a manta para fazer um quilt para prender a manta, não necessariamente um quilt para aparecer, porque o meu bloco já está aparecendo, o meu bloco já está sendo valorizado. Eu não necessito fazer o quilt para valorizar o trabalho. O trabalho é o meu bloco de patchwork. Mas como eu vou botar a manta, eu tenho que prender a manta no meu trabalho e aí para isso eu faço o quilt. A manta acrílica eu uso a R1. Eu cortei a manta com mais ou menos um dedo de folga para cada lado. Ó. Cortei com a tesoura e agora eu vou alfinetar a manta, o trabalho na manta, porque eu preciso que ele fique firme e não deslize sobre a manta. Uma coisa que eu tinha falado no outro vídeo é que esse lado da manta aqui é o lado fofo, esse aqui é o liso. Então, do lado fofo é que eu vou colocar o meu trabalho em cima, tá? Então, agora vamos botar aqui na máquina, eu vou mostrar o que eu vou fazer. Eu vou fazer um quilt reto, que é mais apropriado para esse trabalho, e eu vou fazer em cima das costuras.
todas as costuras que tiverem no meu trabalho, eu vou passar um quilt, uma costura reta em cima da costura que já tem aqui. Isso se chama quilt reto ou quilt na vala. Então, eu tô passando em cima das costuras, uma costura reta em cima das costuras que eu já tenho aqui. Ele valoriza o trabalho da seguinte maneira: ele faz com que o trabalho suba na manta, que fique mais aparecendo, mais fofinho na manta acrílica. Eu ainda não vou fazer num próximo vídeo, eu vou fazer um quilt mais elaborado. Eu estou fazendo então o quilt reto em cima de todas as costuras que eu tenho no meu trabalho, para ele ficar mais preso à manta e mais fofinho. Agora eu vou fazer na lateral, aqui também. E sempre para fazer esse quilt, para o trabalho não ficar enrugado, eu vou esticando. Eu não puxo, porque senão ele vai fazer com que o ponto não saia legal, mas eu vou esticando aos poucos para que ele não fique enrugado. E aí no meio da costura acaba a linha da bobina. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que se bota a linha na bobina. A gente tem a bobina conforme o recomendado pelo fabricante da máquina: bobina alta, bobina baixa, bobina plástica, bobina de metal. Isso vai depender do fabricante da máquina. Então, a bobina normalmente tem um furinho, ó. Para que esse furinho? A gente bota a linha no furinho, de dentro para fora, segura a linha aqui, bota a linha no lugarzinho onde a bobina, no lugarzinho que tem que ser, pega a linha, faz um oitinho aqui nessa posição e segura a linha com força. E aí, segurando com força, eu posso pisar no pedal e eu continuo segurando aqui a linha que vem do carretel. Por quê? Porque só assim é que vai ter a firmeza necessária a bobina, para não dar um ponto ruim, para não enroscar, para a máquina não parar sozinha, dizendo que a sua bobina está frouxa ou qualquer coisa parecida. Então, você segura aqui com a mão e isso já basta para que a bobina fique bem posicionada e bem cheia. Feito isso, agora a manta tá sobrando, eu vou então acertar a manta. Eu vou acertar a manta com o cortador para que fique todo certinho, do mesmo tamanho, que não falte nada.
E o meu jogo americano ficou com 45 por 34. Agora é só cortar o forro do mesmo tamanho e eu vou mostrar como posicionar o forro. Agora eu posiciono o direito do tecido do forro com o direito do meu trabalho. Posiciono direitinho, vou alfinetar todinha a volta e vou costurar a volta toda. Agora eu vou fechar toda a volta com um pé de máquina. E por que fechar toda a volta? Como eu tinha falado em outro vídeo, eu fecho toda a volta porque para depois desvirar e costurar ali aonde estava aberto para desvirar, eu preciso de uma marcação que a costura já me dá. Então eu não preciso ficar passando no ferro, fazendo uma marcação diferente, não. A costura já me dá aquela marcação aonde eu tenho que fechar o buraco onde eu deixei para desvirar a costura. Então eu vou fazer toda a volta aqui e mostro para vocês agora. Eu costurei toda a volta, abri um buraquinho e agora eu vou desvirar o meu trabalho para que ele fique já com o forro já certinho e já prontinho. Só falta costurar este botão, esse buraquinho que a gente fez para desvirar, ó. Eu desviro. E como é que eu faço para desvirar certinho, botar os cantinhos aqui, ó, aqui no cantinho? Eu uso uma coisa bem prática, que é o pauzinho que se come comida japonesa. E agora me esqueci o nome. Mas, ó, tô virando aqui, pra ele ficar bem bonitinho. E depois de virado, eu vou... Eu agora vou passar ferro. Passei a ferro e agora eu tenho que fechar esse buraquinho aqui. Como é que eu vou fechar o buraquinho e vai ficar bonitinho? Eu vou passar um ponto decorativo em volta de todo o trabalho. Escolho na minha máquina ou um ponto decorativo, se a minha máquina tiver vários pontos, ou mesmo um ponto caseado, se você quiser fazer à mão, ou um ponto reto. Pode ser, ah, não, a minha máquina não tem pontos decorativos, não tem problema. Passa uma costura reta que vai acontecer a mesma coisa. Então, deixa eu escolher aqui. Vou mostrar para vocês o ponto que eu escolhi. Ó. Depois do ponto decorativo, ela fica assim.
esse é o jogo americano, um dos dois, é uma dupla, né? Um dos dois, o outro a gente pode fazer igual ou bem parecido, mas com as mesmos conjuntos, mesmo bloco e os mesmos tons de vermelho. E aí ficou assim. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar outras coisas muito mais bonitas. Obrigada! Recapitulando, eu ensinei hoje a fazer um jogo americano com um bloco de patchwork chamado Esposa Contrariada. Eu não estou contrariada, mas o nome do bloco é esse, ok? O resultado do trabalho é esse aqui. E o jogo americano, ele tem 45 por 35 na sua média. E eu usei tecidos em tons de vermelho. Eu fiz um bloco de patchwork e uma moldura em volta. Eu fiz a costura em cima das costuras para fixar a manta. Ele tem uma manta aqui de R1, manta acrílica R1. Se você gostou, dá um like e se inscreva aqui no canal.